Homem prometido por Deus para ser sacrificado mesmo pelos nossos próprios pecados. E você já conhece a história que Jesus ele começa o seu ministério, e não começa o seu ministério da noite para o dia fazendo milagres. Jesus ele vem prometido de uma virgem, e essa virgem é Maria. No capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel vai visitar Maria trazendo boas novas. O texto diz em Lucas capítulo de número 2, verso 52, que passa-se o tempo, Jesus ele visita o templo, e ele se aproxima dos doutores, e com 8 anos de idade, com 12 anos de idade, entre 8 e 12 anos, ele começa um embate com os doutores do templo. Ele começa a ouvir e também a expressar a sua sabedoria, e com isso a Bíblia diz que os doutores ficam impressionados com tamanha sabedoria que aquele menino tinha. No verso 52 vai dizer que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens também. E isso me chama a atenção, irmão, porque Jesus está crescendo, Jesus está se desenvolvendo, e é interessante que ele não só cresce diante de Deus, mas também diante dos homens. Quando eu olho para esta palavra, eu posso ver a humildade, a simplicidade de Jesus, porque antes dele crescer diante dos homens, ele está crescendo também diante de Deus. A Bíblia está mostrando que o ministério de Jesus, ele, irmão, não começa como Jesus estando sobre os holofotes do mundo. Ele está no anonimato, ele está crescendo, se desenvolvendo, está crescendo diante de Deus. E como que a gente cresce diante de Deus, Saul? É no secreto, é no quarto de oração, é nos montes da vida, na consagração. Porque enquanto a gente vai crescendo diante de Deus, Deus vai nos dando graça diante dos homens. E que Deus ele tem nessa noite para mim, para você, é crescimento espiritual. Porque eu posso ver nessa noite Deus habilitando pessoas para crescer espiritualmente, materialmente. E Deus ele está dizendo: eu vou destacar pessoas que estão nesse lugar, mas é necessário primeiro crescer diante de Deus para poder crescer diante dos homens, irmão. Quem crê nessa palavra? Jesus vai dar crescimento. Jesus ele está crescendo. Quando Jesus toma a idade de 30 anos, a Bíblia vai dizer agora no capítulo de número 3 do livro de Mateus que ele vai para o Rio Jordão. Você conhece o texto? Ele chega no Rio Jordão, vai se deparar com o seu primo, João Batista. Jesus ele vai se batizar, mas não é porque ele tem pecado. A Bíblia vai dizer que ele está indo se batizar para que se cumprisse a justiça de Deus. João agora vai batizar Jesus, e você conhece o texto: o céu se abre, uma pomba desce sobre a cabeça de Jesus, e é o Espírito de Deus, e o céu se abre dizendo: eis aí o meu filho amado, a qual eu me compraço. Então Deus está declarando todo o seu amor pelo seu filho. Só que o que me chama a atenção é que o mesmo Deus que declara o amor é o mesmo Deus que vai levar para o deserto também. O evangelho é assim, irmão. Uma hora você está no pasto verdejante, outra hora você está no deserto da vida, outra hora você está na bonança, outra hora você está pelas tempestades. Mas o que importa é que Jesus está no teu barco. Levante a mão e adore ao Senhor Jesus, porque Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle da tua vida. E se Jesus está no teu barco, você vai chegar do outro lado. Ele está no barco. Jesus é conduzido, no Mateus capítulo de número 4. Não é o inimigo que leva Jesus ao deserto. Deus expressa o seu amor dizendo que é o filho amado dele, e o mesmo Espírito agora vai conduzir Jesus ao deserto. A palavra conduzir quer dizer dirigir a vida no deserto. Então Jesus ele está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Mesmo estando em dificuldade, o Espírito de Deus está dirigindo a vida de Jesus. Uma coisa é eu entrar no deserto pelos meus próprios pés, agora outra coisa é eu passar pelo deserto de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer, irmão, que não bastava ele estar no deserto, o inimigo, o adversário das nossas almas, vai agora se apresentar a Jesus para colocar em dúvida tudo aquilo que Deus falou lá atrás. Ele chega no deserto, entra no deserto, vai jejuar por 40 dias.
Elias, e o texto vai dizer que ele sente fome. Quando o inimigo vê aquela brecha, ele vem se apresentar para Jesus e vai colocar uma proposta e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aqui em pães. Ou seja, lá no Jordão Deus falou com ele: esse aí é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Só que veio o deserto, veio o tempo de dificuldade, e o adversário veio soprar no ouvido dele dizendo: será que tu é filho de Deus mesmo? Será que tu é filho de Deus mesmo? Assim estão algumas pessoas, meus irmãos, por causa da dificuldade, por causa de algumas portas que se fechou. O adversário quer colocar no teu ouvido que você não é filho de Deus, mas Deus está dizendo para você nessa noite: a promessa que eu fiz lá atrás ainda está de pé na tua vida. Queira Satanás ou não, Deus vai cumprir o que ele prometeu. Não deixa o adversário colocar dúvida no teu coração, não. O que ele falou, ele vai fazer. O que ele falou, ele vai fazer. Não é porque você está no deserto que as coisas não vão acontecer, não. Deserto é salão de festa para Deus. Quem sabia disso? Êxodo, não. Algumas pessoas pensam que Deus não gosta de festa. É Deus. Festa dos tabernáculos, festa do Pentecoste, festa dos pães asmos, festa da lua nova, muitas festas os judeus tinham, porque o nosso Deus é Deus de festa. No capítulo 5 de Êxodo, Deus vai dar uma ordem, vai levantar Moisés e vai falar assim: ó, vai até Faraó e diz para ele largar o meu povo. Aí Moisés vai questionar e vai dizer: por quê? Para que eles me façam uma festa no deserto. O nosso Deus é Deus de festa, irmão, e até no deserto ele transforma em salão de festa para o povo dele, porque Deus está visitando pessoas que estão passando por algumas necessidades, e ele está dizendo: eu vou mandar água no deserto, eu vou mandar maná no deserto, tem uma coluna de fogo te acompanhando nesse deserto. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, você não está sozinho nesse deserto. Confia, igreja, confia. Eu costumo dizer que Deus não tira do deserto, e algumas pessoas não vão entender o que eu estou dizendo. Deus, ele não tira, quem tira é o inimigo. Deus faz passar pelo deserto. Você vê em Mateus capítulo 4, o inimigo fala: olha, transforma essas pedras em pães. Queria tirar Jesus do propósito. Só que Jesus, além de ir para o deserto, ele vai cheio do Espírito, e está cheio da palavra. Foi o salmista Davi que disse: guardei a tua palavra no meu coração. Não foi para pregar, não foi para ensinar, foi para não pecar contra o Senhor. Então quem está no deserto cheio do Espírito e tem a palavra, Satanás pode vir do jeito que quer, irmão. Pode vir com 11 mil demônios, 1000 cai do lado, 10 mil do outro, e a igreja de Deus não vai ser atingida. Deus está com você. Transforma essas pedras em pães. Jesus combate Satanás com a palavra. Ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus não brinca com pedra no deserto, porque no meio das nossas dificuldades e necessidades começa a aparecer algumas pedras, pastor. Começa a aparecer algumas pedras, e o inimigo vem e fala: ó, dá para transformar em pão, viu? Só que com pedra eu percebi na Bíblia que a gente não se brinca. Pedra a gente tira do caminho e prossegue. Você lembra de João capítulo número 11? Jesus já tinha feito o milagre, só que era necessário ser removida a pedra. Você lembra de Marcos capítulo de número 16, quando Jesus ressuscita? Tinha uma pedra muito grande, as mulheres não conseguiam tirar. Então quando elas não conseguiram tirar, o Deus do céu desceu e removeu a pedra para que ela pudesse ver o milagre. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite: tem pedra que não vai virar pão, não adianta, e Deus vai tirar do teu caminho, porque está impedindo você de ter um encontro verdadeiro com Deus. Pedra que Deus vai tirar. Tem pedra que Deus vai remover, e você vai ter um encontro genuíno com Jesus. Passa-se o tempo, Jesus vence Satanás, Jesus vence o deserto. Chega em Mateus capítulo de número 4, o verso de número 14, se não me falha a memória, verso de número 12. João Batista é preso, e Jesus fica
fica sabendo, ele vai para Nazaré, parte para Cafarnaum. O texto vai dizer que é para que se cumprisse a profecia que disse o profeta Isaías, que ele passaria por Zebulon e Naftali, restaurando aquela terra, porque aquela terra foi invadida pelos assírios e devastada e destruída. Só que lá em Isaías capítulo de número 9, verso de número 2, vai dizer que aquele povo que estava sentado em treva, viria uma grande luz que resplandeceria sobre ele. Aquela luz não era a luz do sol, aquela luz não era a luz da lua, aquela luz era Jesus passando por Zebulon e Naftali, renovando aquelas terras, irmão. Tem duas áreas da vida de pessoas aqui que Deus está dizendo: eu vou passar lá, hein? Eu vou passar, vou renovar, vou restaurar e vou levantar, igreja. Deus está passando lá, não se preocupa. Zebulon e Naftali, ele vai restaurar. Jesus sai do deserto e sai cheio do Espírito. O texto vai dizer em Mateus capítulo de número 4, verso 17, que inicia-se o ministério de Jesus de pregação. Olha que coisa linda, irmão. Jesus começa a pregar às margens da praia. Ele está caminhando às margens da praia, e a mensagem dele não é uma mensagem que talvez agradaria as pessoas, porque ele vai passar as margens da praia, e no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é arrependimento? Arrependimento é diferente de remorso. Você vai ver muita gente chorando na igreja, se jogando na igreja, fazendo carinha de coitado na igreja, mas não se arrepende. É simplesmente um remorso. E qual a diferença de remorso e arrependimento? Remorso é uma dor momentânea por um mal que você fez. Arrependimento é diferente. É quando o mal que você fez, você se arrepende, muda de mente, muda de caminho também. E Deus está chamando pessoas aqui para se arrepender do mau caminho. Igreja, Jesus tem arrependimento para mim e para você. É isso que muda o homem e aproxima o homem de Deus. Aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Jesus prossegue, ele está inspirado. 2 almas ele vai ganhar naquela noite. O texto diz que André e Simão agora vão se aproximar de Jesus, largar a rede, largar os peixes e começar a seguir Jesus. Jesus ganha mais 2 discípulos. E o texto diz que o ministério de Jesus agora começa no versículo de número 24, no seu ministério de milagres. Ele pega e vai pregar nas sinagogas e por toda a região. Só que agora ele começa a libertar, só que agora ele começa a curar, só que agora prodígios e maravilhas são feitas pela mão de Jesus. Ou seja, uma fase nova no ministério de Jesus começa a acontecer. Então a unção é tão grande, irmão, que vai ser tocada em outra nação, lá na Síria. Então começam a trazer os enfermos só para Jesus curar e libertar, irmão. Por isso que eu falei que é uma nova fase, é uma fase espiritual no ministério de alguém. E Deus está dizendo: eu vou mudar o quadro, viu? Eu vou te levantar, e está chegando uma fase nova na tua vida. Quem te viu na prova vai te ver na bênção, porque quem o inimigo não, Deus ele vai te levantar. Se cantava com uma unção, Deus vai derramar poder. Se pregava com a unção, Deus vai derramar poder. Se prepara, porque tem coisa nova chegando no teu ministério. Jesus inicia ali, mano, uma multidão começa a seguir ele. Olha que coisa maravilhosa, ele está ensinando, pregando e operando maravilhas. E quando isso acontece, a multidão se aproxima. Jesus vai fazer o primeiro milagre, João capítulo 2. Seu primeiro milagre é feito, a restauração, praticamente a restauração de um casamento, a água transformada em vinho, porque se o vinho acabar, será uma tragédia. Então o vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Acabou a alegria daquele casamento, porque eles tinham esquecido que Jesus estava naquele lugar. Só que agora eles se depararam com Jesus, e Jesus fez seu primeiro milagre. O segundo milagre é em João capítulo 4, verso de número 54, quando ele vai curar o filho de alguém muito importante, o general da época. Ele cura aquele jovem agora é curado, e Jesus agora testifica do seu segundo milagre. E agora a gente entra no texto a qual foi lido. É o terceiro milagre de Jesus. A Bíblia vai dizer que depois disso havia uma festa entre os judeus. Festa entre os judeus, irmão, não é qualquer festa, é regra, é norma, é lei. Eles têm que participar daquela festa. A Bíblia vai falar que Jesus ele sobe para Jerusalém para participar dessa festa. Mas quando o escritor fala de Jesus, ele não
festa. Então a gente não sabe se é Pentecostes ou tabernáculo, porque o escritor do livro, ele não enfatiza a festa, mas é quem está na festa. Então quando eu olho para essa palavra, irmão, nós não devemos nos preocupar com que tipo de festa, se é o ciclo de oração, se é o culto de ensino, se é o culto da tarde da bênção, porque o que importa é quem está na festa, e quem está na festa é Jesus Cristo. E se você veio na intenção de saber quem está na festa, não é o pregador, mas é aquele que te chamou, te salvou e te libertou. O que importa é que ele está na festa. Quem está sentindo o dono da festa aqui? Ele vai trabalhar na sua vida, ele vai transformar a tua vida. Olha que coisa linda, ele abre mão de uma festa para ir para um lugar que ninguém iria, irmão. A Bíblia vai dizer que próximo dali havia um tanque, que em hebraico se chamava Betesda. Ele tinha 5 alpendres, ou seja, 5 varandas para que os enfermos pudessem entrar ali e ser curados, porque a Bíblia diz que existiam muitas pessoas problemáticas e enfermas naquele lugar. Jesus abre mão do prazer da festa para que pudesse ali, irmão, eles pudessem ali curar aquelas pessoas. E muitas vezes você que foi chamado por Deus vai ter que abrir mão de alguns prazeres, porque Deus ele te chamou e confiou o povo nas tuas mãos. Deus ele confiou uma unção nas tuas mãos, e às vezes você vai ter que abrir mão do prazer para socorrer o povo que está aflito. Deus vai te usar. Você está pedindo dons espirituais, vai ter que vir com responsabilidade também, porque às vezes você vai ter que abrir mão de prazeres para poder resgatar pessoas. E Deus vai dizer: eu vou usar você, eu vou entregar dons para você, eu vou confiar pessoas a você, e pessoas serão libertas e transformadas. O texto diz que aquelas pessoas estão ali na expectativa do anjo, de que o anjo descesse ali, de que o anjo se manifestasse ali. Só que eles não sabiam que daquela vez, aquele dia seria diferente. O dono do anjo, o dono das águas, o dono do tanque estava naquele lugar, e aquele homem agora seria visitado pelo dono do tanque, pelo dono do anjo. Só que a expectativa das pessoas não estava em Jesus, estava no anjo. A expectativa das pessoas estavam no seu benefício, mas não estava em Jesus. Então agora vai se manifestar a misericórdia de Deus. No versículo de número 5, o texto vai dizer que estava ali um homem que estava enfermo há 38 anos, irmão. Quanto tempo você está na prova? Quanto tempo? Eu vejo pessoas, pastores, dizendo que vai largar Jesus porque a porta fechou. Eu vejo pessoas dizendo que vai se suicidar porque o namorado foi embora. Eu vejo pessoas dizendo que vai desistir de Jesus porque não ganhou a causa da justiça. Isso é muito triste, porque nós não estamos aqui só por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez lá na cruz do Calvário. Ele nos salvou, Ele nos libertou e nos transformou. Por isso que você não está aqui porque você quis, você está aqui porque Ele te escolheu, irmão. Se sinta privilegiado entre muitas pessoas que estão aí bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. Ele disse: eu quero ele, eu quero ela, e vou colocar ele e ela na minha presença. Se sinta honrado e privilegiado, porque uma coisa é o Joe Biden te chamar, o Lula te chamar, agora outra coisa é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores te chamar. Lá vai Jesus. O texto diz no versículo de número 6 que Jesus estava vendo aquele homem deitado e sabia que aquele homem estava sofrendo há muito tempo. E quando eu expresso essa palavra, eu consigo entender que algumas pessoas talvez estão pensando que Jesus não está vendo teu sofrimento, de que Jesus não sabe que você está sofrendo há muito tempo. Só que como aquele homem, ele está olhando para você também. Aquele homem estava deitado, estava sofrendo há muito tempo. O texto vai dizer que Jesus agora vai lançar uma pergunta: queres ficar são? Quando Jesus lança essa pergunta, irmão, parece até uma pergunta sem sentido. Só que quando eu olho para essa palavra, eu olho para a humanidade, olho para a Bíblia, a gente vê essa palavra não é sem sentido. Se você fazer um apelo em muitos lugares, isso é natural que acontece. A pessoa está com a vida, irmão, destroçada. A pessoa quer mudança de vida. Então todas as vezes um pastor vai fazer um apelo e vai dizer: quer mudança de vida? Quer Jesus na sua vida? Então por isso que a pergunta parece sem sentido. Só que a humanidade se acostumou a viver tão uma vida de miséria que estamos apresentando as
salvação, a mudança de vida, estamos apresentando aquele que prospera, levanta, cura, liberta, e mesmo assim é necessário perguntar se as pessoas querem ainda. As pessoas estão acostumadas, porque as pessoas estão amarradas nos seus desejos, elas não trocam Jesus, elas, melhor dizendo, elas deixam Jesus pelo baile, elas deixam Jesus pelos vícios. E quando você pergunta, ele diz assim: eu não estou preparado. Você nunca vai estar, filho. Posso falar uma coisa? Quando eu confessei Jesus, a minha velhinha que está ali, ela orava muito por mim. Eu dava um pouco de trabalho, ela falava de crente para mim, eu xingava. Eu falava: quero saber de igreja não, mano. Eu também sou filho de Deus. Também sou filho de Deus, também vou para o céu. Vai para o céu usando cocaína, usando maconha, usando êxtase, LSD, nas baladas, fazendo coisas ilícitas. Então, tá bom, tá fácil ser filho de Deus. Um dia ela estava assim, um tempo assim, eu cheguei e minha mãe me fez o convite novamente. Eu falei: mãe, eu já falei que eu não vou. Ela falou: então fica aí. Eu falei: só porque a senhora falou, hoje eu vou. Ela falou: duvido. Aí eu falei: hoje eu vou. Só que eu sabia, irmão, que naquele lugar tinha a pastora Nilda. Pastora Nilda era a raio-x de Deus. Eu sabia que ele revelava. E eu falei: mas se Deus falar minhas coisas lá, se Deus falar as coisas erradas que eu faço, peguei, falei: mesmo assim eu vou. Já saí conversando com Deus. Eu falei: já sei, para ficar mais fácil de ninguém me chamar e nem me encher o saco, vou colocar meu boné, colocar minha touca. Sentei lá atrás, estava chovendo, cheguei do trabalho e saí falando com Deus: Deus, não adianta me chamar lá na frente, eu não gosto desses negócios, e eu não quero ser crente não, eu só quero ver como que é isso. Meus amigos, a gente bagunçava a semana inteira, o ano inteiro, mas toda quarta-feira eu falava: Raul, vamos lá na igreja, irmão. É bem você, irmão. Só eu que não ia. Os caras mais doidos que eu ia. Eu falei: eu vou lá. Eu fiquei lá atrás, depois da porta de vidro. Peguei uma cadeira, fui bem recebido, sentei lá, e pastora Nilda, na hora da revelação, começou: tem alguém aqui? Você saiu de casa falando assim, assim, assado. Eu só não vou aí porque Deus não está me autorizando. Mas saiba que Deus tem uma obra na sua vida. E tem mais, Ele vai te quebrar. E eu, braço cruzado, olhando e falando: tomara que quebre mesmo. Arrogante. Só que não é que eu comecei a gostar, eu comecei a frequentar. E eu comecei a... eu que sentava lá atrás, comecei a sentar perto dos jovens. Todo missionário que vinha do Nordeste, no meio de 100 jovens, não sei quantos, toda vez era comigo. Só que eu só me alegrava com as bênçãos que Deus podia dar. Todas as vezes que falava de compromisso, eu falava: meu Deus, pra que isso? Eu não quero ser crente, não adianta. Comecei a gostar, irmão. Comecei a frequentar outras igrejas. Até que conheci o pastor Jonathan. Aí eu com serraria, eu tinha vergonha de ser crente. Então eu tinha uma Bíblia pequenininha, colocava dentro das calças, para ninguém saber que eu estava indo para a igreja. Meus amigos passavam e falavam: ei, Raul, já vai, né, querido? Aí eu falei assim: já. Ah, eu estava indo para a igreja. Estava indo para a igreja, chegava lá, o pastor revelava: tem gente aqui escondendo a Bíblia dentro das calças com vergonha de Jesus. Então o irmão olhava para o meu lado e falava: misericórdia, né, irmão? Eu falei: é, misericórdia. E a igreja explodia, irmão, ó. Como pode alguém ter vergonha de Jesus? Aí eu falava: é verdade. Entrava no banheiro, Bíblia dentro das calças e saía. Não mudava. Até que um dia realmente Deus teve que me quebrar. Até que um dia Deus teve que me paralisar. Você entende, irmão, que algumas consequências da nossa vida é simplesmente pecado? Eu vou terminar e vou mostrar para você. Jesus lança a pergunta e ele descobre não só uma enfermidade física, mas emocional, frustração também. Porque Jesus vai dizer: quer ficação? Ele vai olhar e vai dizer: Senhor, não tem homem algum. E todas as vezes que eu vou, não dá certo. Vai alguém e ele chega primeiro e recebe a bênção. Então aquele homem está decepcionado, aquele homem está frustrado, aquele homem está na solidão, mas está rodeado de gente. Isso são sintomas de depressão. São pessoas que têm muitos amigos, são pessoas
sintomas daquele homem. Jesus está oferecendo a cura, ele não aguenta, ele tem que desabafar. Eu não tenho ninguém, não tenho homem algum. Quando as coisas parecem que vai dar certo, desmorona tudo e vem alguém na minha frente. Irmão, eu falo sem medo de errar. Tem alguém aqui nesse mesmo sentido. Você vai para muitos lugares e os lugares que você vai já não te preenche mais. O mundo te odeia, por isso de tanta humilhação. Tem alguém aqui que tem sido frustração em cima de frustração, e você não está entendendo que a vida está te batendo, o mundo está te abatendo porque ele não te aceita mais. Ele olha para você, as pessoas inseridas com o inimigo, eles olham e dizem assim: eu não gosto dessa pessoa. É por isso de tanta humilhação. Quando parece que vai dar certo alguma coisa, as coisas desmoronam, porque o pastor já falou aqui: o que tu quer e está pensando que vai dar certo sem Jesus? A Bíblia vai dizer em João capítulo de número 15 verso 5, que sem mim nada podeis fazer. Então tem pessoas, pastor, que está dando murro em ponta de faca, está se machucando, está machucado, mas não quer compromisso com Deus. E Deus chega hoje nessa noite para dizer: tu quer ficação? Eu tenho o poder de fazer tua vida andar. Teu casamento não está andando, tua vida sentimental não está andando, tua vida financeira não está andando. Não é demônio não, é tua própria consequência da tua escolha. Mas se tu quiser, ele te liberta e coloca a tua vida para andar essa noite. Raul, já fiz tanta campanha, tanto vaso já orou por mim. Uma coisa é cair na mão de Deus, outra coisa é cair na mão do inimigo. Na mão do inimigo, a Bíblia diz que Deus deu autoridade para expulsar. Agora, quem expulsa Deus? Deus está tratando com pessoas. Deus está apertando pessoas. Ele prefere ver tua vida paralisada mais perto dele do que deixar tua vida andando e você distante dele. Glória a Deus, aleluia. Acabou, glória, igreja. Aleluia. Ele ama a tua alma. Jesus precisou me colocar uma paralisia. Passou-se o tempo, depressão, enfermidades, decepções, portas fechadas. Comecei a me desfazer de algumas coisas erradas. E eu percebi que sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. Se as pessoas acham que está ruim com Jesus, pastor, Jesus cuidando de tudo, imagine sem Jesus. Quantos amigos meus perderam a salvação? Só depois que eu entrei para a igreja eu falei: meu Deus, aquela arma não disparou, hoje eu sei porquê. Aquele rolê que eu não fui e o carro capotou a moto, hoje eu sei porquê. Eu cheguei na igreja, irmão, uma irmã descascou minha vida. E cada vez que isso acontecia eu falei: meu Deus, que a minha ideia de Deus é que Deus está lá em cima e acabou. Está olhando para o que eu falo e nem pelo que eu faço, mas todos os livramentos para que eu não descesse a sepultura e tivesse no inferno, é porque Ele tinha um propósito na minha vida. Ele tem um propósito na sua vida. Ele vai colocar a sua vida para andar. Já vamos no fim, igreja. O texto diz que Jesus nem dá ouvido. Jesus dá 3 ordens: levanta, toma a tua cama e levanta, toma a tua cama e anda. A primeira coisa que Deus faz é dar estrutura. Ele dá uma estrutura porque aquele homem, irmão, ele está debaixo de muitas decepções. Você imagina quantas vezes ele tentou e deu errado. Aí chega alguém que ele nem conhece e fala: levanta, mas peraí, eu não consigo andar. É como se Jesus estivesse dizendo: agora vai dar certo, levanta. Glória. Aquele que deu a ordem para você, ele é fiel também para te capacitar para fazer aquilo que você acha que não consegue fazer. Tem gente colocando dificuldade, Jesus está dizendo: eu jamais vou colocar algo na tua mão que você não consiga fazer. Primeiro eu vou te levantar, vou te dar estrutura, vou te colocar para andar, porque toda a ordem que ele te dá, ele vai te capacitar para fazer. Você vai fazer, você vai conseguir, vai chegar lá. Toma a tua cama e anda. Porque Jesus não queria aquele homem mais naquele ambiente, irmão. Isso aqui não é preconceito, não. Se você entender, agora eu vou falar de uma forma espiritual. Pessoas que estavam cegas,
pessoas que estavam coxas não andavam, pessoas ressecadas, pessoas que estavam no estado de miséria. E assim estão algumas pessoas que estão com o lado do mundo, pessoas que estão bebendo, fumando, pessoas que estão no crime, elas também estão cegas, elas também não ouvem. Isaías vai dizer que está pregando para um povo que tem olhos mas não vê, ouvidos mas não ouve. Então Deus precisou de mandar um profeta para libertar o povo. Então aquele homem, Deus não queria mais naquele ambiente. Ei, Deus não te quer mais naqueles ambientes, porque Ele te libertou, te transformou e vai colocar a tua vida para andar. Irmão, olha que coisa. Enquanto aquele homem não dava trabalho para ninguém, não aparecia em destaque por nada, ninguém falava nada. Jesus levantou aquele homem e veio os fariseus. Quem mandou você carregar essa cama? Mas peraí, quando o homem estava na miséria, quando o homem estava no buraco, ninguém falava nada. Agora que ele começou a levar uma água, começou a se levantar gente. Agora que ele começou a mexer com louvor, começou a pregar a palavra, começou a dar uma saudação, o fariseu se levanta. E sempre vai ser assim, porque Deus vai te levantar sim. Mas você está preparado para as pedradas da vida? Porque Deus é assim, irmão. A árvore boa com certeza vai produzir fruto, e ela vai ser pedrejada mesmo. Então por isso que Deus está te estruturando, te levantando, não só para você suportar a bênção, mas também as perseguições da vida. Jesus chega no templo. Eu terminei agora, irmão. Terminei agora. Olha só, aquele homem foi curado, levantado. Ele não andava, agora está andando. As coisas melhoraram. Por isso agora ele está na igreja. Ele entra no templo, e quem ele vai encontrar? Jesus no templo. Só que o Jesus que cura, liberta, transforma, ele também puxou nele. Ele vai olhar e vai dizer: opa, você já está são, não peca mais, para que não te aconteça algo pior. Então aqui a gente encontra a trava da vida daquele homem. Era o que? Pecado. O que travava aquele homem não era o chucaveira, não era a pombagira, não era o preto velho. Era simplesmente as decisões que ele tomou, que levou uma vida de pecado. Então por isso o profeta não adianta falar: sai, olha isso e aquilo. Não, são escolhas nossas que desagradam a Deus, que levam a nossa vida a travar. Jesus simplesmente lembrou ele e falou assim: ó, você pecou lá atrás, você viu o que aconteceu. Coloquei sua vida para andar, e agora você está no templo. Vai, mas não peca mais. Porque eu entendo uma coisa, irmão: lugar de gente que foi curada por Cristo não é no barzinho, não é no boteco, não é na balada, é no templo dando glória a Deus. Cadê os curados? Cadê os transformados por Cristo nessa noite, irmão? Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Espiritualmente aquele homem estava parado, fisicamente também. A gente sabe que toda pessoa que é coxa, ela sofreu um dano na coluna, então por isso ela não anda. Os nervos da coluna se conectam ao cérebro, o cérebro manda sinal e o corpo tem que andar, não é assim, irmão? É mais ou menos assim. O cérebro manda sinal para o corpo se mexe, o corpo se movimenta. Só que aquele homem está coxo, então provavelmente o cérebro, a cabeça está desligado da coluna, e por isso ele tenta andar, mas o corpo não anda. Aí quando eu lembro disso, eu lembro de Efésios capítulo número 5, verso 23. Assim como o marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja. Com a permissão do pastor, podemos ficar de pé? Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja só anda porque está conectado com o cabeça. E para a tua vida andar, irmão, Raul, minha vida não vai. Eu sei por quê. Está desconectado de Cristo, está desconectado do cabeça. O cabeça que é Cristo só manda sinal para o corpo, só que o corpo não se movimenta. O cabeça que é Cristo só manda sinal para o casamento, mas o casamento não vai porque está afastado de Cristo. A vida financeira não vai porque está afastado do cabeça, e o corpo não pode se movimentar sozinho. Então o apelo que eu faço nessa noite, eu não quero ser egoísta. A Bíblia fala de um grande banquete que tem muitos lugares, e eu não sei, eu costumo fazer essa pergunta: tem os filhos de Deus aqui? Filho de Deus? Filho de Deus? Filhas de
Deus, Senhor, levanta a mão, as filhas de Deus. Agora na nave da igreja, cadê os filhos de Deus? Filho de Deus, só os filhos de Deus. Só tem filho de Deus. Pastor, nem precisa fazer o apelo então. Só tem filho de Deus. Será que é mesmo? João capítulo 1, verso 12. Todos aqueles que me receberam foram-lhe dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Quem recebeu quem, irmão? Jesus. Eu só posso ser chamado de filho de Deus se eu recebi Jesus na minha vida. Raul, eu já fui filho, agora eu sou pródigo, não tem problema. Tudo que terminou na lama vai acabar em festa, porque o pai está de braços abertos para receber filho. Irmãos, tem alguém aqui nessa noite que você nunca confessou Jesus como seu Senhor? Posso te conhecer? Como eu já tive aí, eu sei que essa hora é mais difícil. Esse corredorzinho aqui vira Avenida Paulista, que começa uma guerra espiritual. Eu vou ou não vou? Eu falo ou não falo? Eu faço ou não faço? Só que Jesus está preocupado com você e não quer te ver mais com essa vida paralisada. Tem alguém que nunca aceitou Jesus aqui? Deixa eu te conhecer. Não tem ninguém? Todo mundo já serve ao Senhor, maravilha. Todo mundo está firme com Jesus, batizado, tomando a ceia. Tem alguém? Não tenha vergonha, deixa eu só te conhecer. Não tem ninguém? Tem alguém aqui afastado do caminho do Senhor e gostaria de renovar sua aliança hoje? Tem alguém? Não tem ninguém, né, irmãos? Aquele jovem ali de verde, você já aceitou Cristo, filho? Tá firme? Tá não, né? Fica tranquilo, não vou te constranger não, tá? Eu já tive aí, eu sei como é que é. Tá bom? Você pelo menos confessou, falou. Isso aqui não é a força. Isso aqui é só um chamado de Deus, tá? Se você está aqui hoje, é porque Deus quis que você tivesse. Você não veio porque você quis. Você veio porque Jesus quis. Assim como eu, há 12 anos atrás. Você passou por alguns lugares, você viu um monte de pessoas nos bares, não é? Por que essas pessoas não estão aqui, igreja? É simples, porque Deus não quis. Só que um dia Ele olhou para você, olhou para mim e falou: eu quero Ele, né? Então eu faço convite para você. Você foi homem de falar, não estou filho. Só que se você já vem, por que você não vem com o nome escrito no livro da vida? Jesus, Ele quer escrever seu nome no livro da vida, quer te dar salvação. As demais coisas Ele quer crescer. Se você quiser, eu te acompanho até o altar e vou orar por você. Hoje não? Tem mais alguém? Não vou insistir. Os jovens estão firmes? Tudo firme já, pastor? Está todo mundo firme, todo mundo crente. Graças a Deus nós só estamos no meio de crente, amém? Irmãos, as palmas que exaltam o Senhor Jesus. Pastores, só um minutinho, só, pastor. Igreja, eu costumo pregar, eu aprendi isso com pessoas simples, a minha igreja é simples, que eu não cobro para pregar. Embora eu faça agendas, eu sei que tem muitos pregadores que cobram. Porque a Bíblia fala sobre a oferta voluntária, né? Então, a partir do momento que eu dou um preço para a minha pregação, vira cachê. E quem recebe cachê é artista, não é pregador. Eu não sou artista, eu sou ministro do Evangelho, sou servo de Deus como você. Então, para ajudar eu, que pago aluguel e tenho um bebezinho pequeno, então eu costumo trazer alguns pães, costumo trazer alguns bolos, e eu vou estar ali fora. Se você quiser nos ajudar, nos abençoar, eu vou estar lá fora. Só passa lá. Raul, eu não quero, eu não estou afim. Você já está mais que abençoado, irmão. Meu compromisso não é com pão, não é com bolo, é com o pão da vida. Quem recebeu aqui hoje o pão da vida que desceu do céu, amém? Você quer ver uma coisa, irmão? Olha aí para a pessoa que está do seu lado. Pode olhar. Fala assim, ó, tem pão aí, hein? Deixa Deus te usar e paga um para mim. Você vai ver se não vai dar certo, amém? As palmas que louvam o Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor Marcos.